Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje é a nossa segunda aula de suíno, tá, gente? E hoje nós vamos abordar sobre as principais raças suínas. Então, na última aula a gente conversou um pouco sobre a cadeia, né? Sobre as principais características que compõem o mercado da carne suína. E hoje a gente vai falar das principais raças. Bom, na aula passada eu mostrei um pouco isso aqui para vocês, né? E hoje nós vamos entender um pouco mais isso com relação às raças, né? Em que a gente observa, né, que ao longo dos anos houve uma grande evolução da composição da carne da carcaça do suíno. Então, antigamente, né, na década de 80, a gente tinha basicamente, né, um suíno com uma carcaça de grande composição de gordura, né, com grande produção de toicinho, com grande aptidão para banha. E ao longo do tempo, né, a gente foi vendo, né, que existe agora uma tendência, né, foi acontecendo uma tendência do suíno produzir mais carne magra. Então, dá preferência, né, pela produção da carne e não a banha, né? Então, o animal, essas duas fotos mostram pra gente, né, animais bem distintos, né? Um animal completamente com bastante banha e o outro com boa produção de carne magra, né? Atualmente, a composição da carcaça do suíno, de maneira geral, ela varia mais ou menos, ela está entre 58% de carne magra devido a essa evolução. Mas é claro que nós vamos ver hoje, né, que existe uma variação entre as principais raças que hoje existem, tá? Primeiramente, pessoal, uma curiosidade assim, né, vou mostrar algumas curiosidades aqui para vocês. A origem, tá, do suíno, né, existem uma parte de historiadores que defendem, né, que o suíno doméstico, ele é descendente do javali selvagem, né? Então, essa aqui é a foto do javali selvagem, a gente pode ver que a composição do corpo, né? A gente pode dizer que a composição, por exemplo, do corpo do javali selvagem, ele tá mais ou menos 70% do peso dele, da carne dele, é na parte dianteira, né? E 30% na parte traseira. E isso aqui é uma mudança que hoje a gente já vê, né? Claro que tem grandes variações nas raças, mas a gente já consegue ver muitas raças que têm a distribuição, né, da sua composição corporal, do seu peso, já de uma forma mais uniforme. Então, isso é uma mudança que foi tendo, né? Mas existe essa parte de historiadores que defende, né, que o suíno doméstico, ele é descendente do javali selvagem. Algumas curiosidades, tá, sobre a questão da origem, né, dos suínos, né? Então, em alguns países, alguns povos, essa cultura, né, ela demorou muito a ser feita. Assim, alguns países tinham povos da Ásia e egípcios, eles tinham uma resistência com o consumo da carne suína, porque eles acreditavam, né, que a ingestão, né, da carne suína poderia ter o risco ali de contrair a lepra. Então, fica essa curiosidade aqui, tá? Já na parte, os gregos, né, a história, a importância, né, dos suínos para os gregos já estava mais vinculado a rituais religiosos, né, onde os gregos acreditavam, né, que fazer, né, oferendas ali com sacrifício de animais para os deuses era algo importante nos ritos religiosos dos gregos. Então, os gregos na antiguidade, eles utilizavam os suínos mais para essa parte de rituais. Enquanto que, gente, os romanos, eles eram tidos, né, por estar mais tempo assim, há muito mais tempo com a criação de suínos, e os suínos para os romanos, eles eram, assim, era a carne mais valorizada, né?
eles eram grandes apreciadores, né, da carne suína. Então, a parte mais antiga, né, de consumo e que aprecia a carne, né, seriam os romanos. Então, o consumo da carne suína ela vem de longa data, né? E hoje a gente sabe que ela vai, né, evoluindo. Algumas coisas que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, né? Primeiramente, a gente tem que entender que existem diferenças, né? A gente pode estar classificando as diferentes raças que eu vou mostrar para vocês, a gente pode estar tentando compreender elas com uma classificação do tipo de perfil, do perfil do rosto do animal aqui, né? Da parte do focinho, perfil cefálico, né? Que a gente chama de perfil frontonasal, em que o 1 a gente considera, né, que o animal ele tem aqui a superfície reta. Então ele é considerado 1, a parte aqui dessa frontonasal. Já o 2, ele já vai ser os animais que a gente considera que ele já tem uma certa curva, né, tem uma parte côncava, né, mas então a gente consegue chamar eles de concavilíneo. E o 3, a classificação do 3 já é um animal que ele já tem muita parte aqui, já é bem convexo, então a gente chama de ultra concavilíneo. Então, existem essas 3 classificações. E claro que existem sempre aqueles animais que eles estão intermediários, ou seja, às vezes acontece um animal que ele não é nem totalmente reto aqui, como um, mas ele também não chega a ser caracterizado como o 2, que é o convalinho. Então, existem classificações intermediárias entre essas 3, tá? E a gente também pode entender, né, essas raças e classificar elas quanto ao tamanho da orelha, né, e a posição formada da orelha, sendo que os animais eles podem ser classificados com um tipo de orelha asiática, que é essa orelha bem levantada para cima. Os animais com as orelhas do tipo ibérica, que são as orelhas, elas estão já na altura dos olhos, são caídas, mas consegue-se ver os olhos dos animais. E a classificação do tipo céltica, em que a gente vê uma orelha demasiadamente caída, né? Em que a gente não consegue mais observar os olhos. E da mesma forma como a classificação do fronto nasal, existe os intermediários, aqui também a gente pode ter também animais que não tenham a orelha tão caída quanto o céltica, mas que é um pouco maior do que essa considerada ali do ibérica, né? Tem as orelhas que vão ser intermediárias, né? E isso também faz muita diferença na hora que a gente classifica ali as raças, tá? Então, hoje, né, vamos falar, né, sobre as principais raças. A gente tem, além dessas classificações que eu mostrei para vocês, da classificação ali do fronto nasal e do tamanho de orelha, a gente pode distinguir as raças em raças estrangeiras e raças brasileiras, que são as raças mais adaptadas aqui, que tem um certo histórico aqui. A diferença, basicamente, né, assim, entre esses 2 padrões raciais, a gente vai ver bastante diferença. Em que sentido? No sentido, principalmente, de quando a gente pensa em produtividade de carne, produtividade de animais mais eficientes, reprodutivos, animais que produzem mais. Os animais que a gente vai classificar, vou classificar hoje de raças estrangeiras, nós vamos ver 6 principais raças, tá? Que são bastante utilizadas aqui no Brasil. A gente percebe, né, que são animais. A principal característica das raças estrangeiras é o fato de que já existem, elas já vêm sendo, né, do seu país de origem, ela já vem sendo selecionada, feitos estudos há muito tempo, e isso faz com que já se conheça melhor sobre a produção desses animais, né? E consiga-se ter um alto índice de produtividade, porque foi havendo seleção, né? O grande boom da questão do
de você ter raças melhores é você, ao longo do tempo, ir selecionando aqueles melhores animais, aquela melhor leitoa que produziu mais leite, aqueles animais que ganharam peso de forma mais rápida, comendo menos e ganhando mais peso. Então, essa é a diferença de você já ter anos assim, que já vem fazendo seleção, né? Isso vai se refletir numa maior produtividade. E já a principal característica das raças brasileiras é que são raças, né, que, de certa forma, elas também foram trazidas elas têm um outro país de origem, mas elas foram trazidas para cá há muito tempo, né? E elas são raças tidas como adaptadas aqui no sentido de elas não têm um certo registro em associação. Elas são raças que a gente considera ali que elas têm uma boa rusticidade, porém, quando a gente tem, toda vez que a gente pensa, né, em animais muito rústicos, a gente acaba perdendo um pouco na parte de produtividade dos animais. E são animais, as raças brasileiras, a gente vai ver que elas estão mais associadas à produção de banha, algumas estão extintas, né? E ela está mais associada a uma criação que tem baixo controle zootécnico, né? Que não se tem muito cuidado de se dar um medicamento, de fazer vacinas, de controle sanitário. O que é importante a gente entender hoje, tá, gente? Existe, já adiantando, que a gente vai ver na próxima aula, né? No Brasil, hoje, a principal utilização das raças é da forma cruzada. Existe muito cruzamento das raças estrangeiras. Mas isso é uma coisa que vai ficar para a aula que vem. Hoje a gente vai entender as principais características de cada uma dessas raças aqui. Então, começando, né, pelas raças estrangeiras, que são as que têm mais, tidas como uma maior produção, né, que tem mais tempo de seleção, existe uma raça, né, que é chamada Duroc, né? Ela também, essa raça, a curiosidade dela, né, é que ela tem um apelido aqui no Brasil que é, não sei se vocês vão ver na parte de bovinocultura de corte, quando vocês forem estudar as raças, existe uma raça que é chamada de Angus, né? Talvez vocês já conheçam, quem tem algum conhecimento já prévio, né? Então, ela também é uma raça meio de coloração vermelha e é uma raça que tem bons ganhos de produção. Então, o suíno é considerado o Angus dos suínos, tá? Porque ele tem, além dessa pelagem dele vermelha, né? Ele tem como características de produção uma carne ali que está do tipo intermediário. O que é isso? Ao mesmo tempo que ela produz bem a parte de carne, né? Ela também tem uma produção de toicinho, então é uma coisa equilibrada. Ela é considerada uma raça com bastante prolificidade, né? Que a gente consegue aí cerca de 9 leitões por leitegada. É um animal precoce, que tem um bom rendimento de carcaça, uma boa velocidade de ganho de peso, tá? E ela é muito utilizada por todas essas características, ela é muito utilizada em cruzamentos. E as principais características externas que a gente vai ver, né, é a questão dessa pelagem, uma cabeça de tamanho médio, as orelhas de tamanho médio também, né, inclinadas para frente e ligeiramente para fora, o pescoço curto, espesso, profundo, que é um pouco arqueado. O corpo, né, o peso dele é bem distribuído, o corpo é grande, maciço e liso, né? Então, diferente daquela foto lá do javali, que a gente viu que alguns consideram, né, que historicamente o suíno de hoje ele é descendente do javali. Vocês lembram da composição do corpo, que era muito mais membro anterior, né, do que posterior? Esse animal aqui, ele já tem, né, o corpo bem distribuído ali, o peso. Uma outra raça também, que é bastante utilizada, né, no Brasil, é a Landrace, tá? A Landrace, né, é essa raça aí que a gente pode ver esses animais que tem também como características externas, né? A gente pode observar que esses animais ele tem uma cabeça comprida,
de perfil com cavilinho, né, que é aquele perfil que ele não é nem tão, não forma tanto aquela questão do ultra côncavo, mas ele também não é reto, né? Essa classificação aqui do fronto nasal. As orelhas, elas são compridas, né, fina, inclinada para frente, ela está mais parecida ali, como a gente pode ver, com a orelha do asiático, né, que é uma orelha mais para cima. O corpo desse animal, ele chama bastante atenção por ele ser bem comprido, né? Então, ele é comprido e enxuto, né? Isso é uma produção de carne magra e ele tem a espessura, né? O corpo, ele é considerado assim como se fosse tanto a largura e a espessura, ele é todo uniforme, né? A gente vê muito isso, né? E é uma raça, né, de pele fina, pele solta, sem ruga. Porém, uma questão aqui é que essa raça ela é despigmentada, né? Então, para as regiões tropicais, assim, são animais que não são muito resistentes à questão do sol, né? Então, ela não perde um pouco nisso. E a questão da produção desses animais, a gente observa, né, uma ótima produção de carne magra, assim, que esses animais com 6 a 7 meses, eles podem atingir cerca de 80 a 100 quilos, né? E quando adultos, eles podem chegar de 250 a 300 quilos. Então, uma raça bem interessante. Já essa raça, né, o Hampshire, né, ele é um animal bem característico que a gente pode ver, né, que ele é um animal preto, só que ele tem uma faixa, né, branca. Então, essa aqui é a principal característica dessa raça, né. Ele é um porco ativo, vigoroso, ele é considerado rústico de certa forma, tá? E a cabeça dele, ela é pouco comprida ali, a largura média, tá? Às vezes a cabeça dele é um pouco estreita. O perfil do focinho, ele também é concavilinho. As orelhas são de comprimento médio, né? Ligeiramente inclinado para fora, para frente, né? A gente já tem ali aquele intermediário ali, né? Quase ibérico aqui. O interessante, né, que essa outra raça aqui, o Wessex, né, vocês notaram aqui a semelhança, né, que a gente tem com a raça anterior e com essa nova raça aqui que eu estou apresentando, o Wessex. E por quê? Porque essa raça aqui, o Wessex, foi a que originou a raça Hampshire, tá? E essa raça, a origem dela, né, da Wessex, é da Grã-Bretanha, tá? Ela foi introduzida no Brasil em torno de 1934. Características: tem um corpo preto, né, também, com exceção dessa faixa de branca que ela atinge aqui as paletas, né, até as unhas. Os pelos são lisos, finos, bem assentados. A cabeça já vai ser mais comprida, né, e já vai ser mais côncava. As orelhas são bem largas, né, a gente já tem as orelhas ali, né, do tipo já pro céltico, né, que a gente não consegue ver os olhos, tá? E elas são, né, dirigidas para frente. O pescoço é uma grande diferença também que a gente vê, né, porque aquele animal que eu mostrei para vocês, que originou, esse aqui originou o Hampshire. Ele é um animal, de certa forma, mais delicado, a cabeça, o pescoço. Aqui a gente já vê uma cabeça mais comprida, né? Um pescoço mais largo, um pescoço musculoso, né? O corpo também, a composição do corpo é longo, largo, né? O membro, de certa forma, aqui o membro é mais curto, mais aprumado, forte. Como características da produção, né? Essa raça também é considerada rústica. Ela tem uma boa prolificidade, né? Vários leitões por leitegada. Aceita por ser rústico, né? Toda vez que o animal é rústico, a gente tem essa questão com a adaptação ao calor. Então, ele aceita variações de temperatura. É um animal considerado, uma raça considerada com uma certa mansidão e ela tem boa habilidade materna. Próxima raça, né, o Pietran. Pietran é uma raça tida de origem belga, né? Ela tem principal característica uma excelente massa muscular de produção, né?
E ela é também considerada a raça dos 4 pernizes. Por quê? Porque ela vai ter uma grande quantidade de carne em todos os quartos dianteiros. É um porco considerado grande, ele tem ali essa pelagem, né, que ele tem um fundo claro, mas ele também é malhado com preto. Uma cabeça que é considerada larga, côncava, né? As orelhas médias, grossas, dirigida para frente. Principais características: produção, né? Uma carne magra. Como ela tem essa questão da grande, excelente massa muscular, né? A gente observa, né, que existe uma maior área de olho de lombo, né? O que é isso? É a parte ali onde a gente, na parte traseira, quando a gente olha de trás, a gente consegue ver animais com grande deposição na área lombar, né? Então, isso demonstra o quê? Que os animais são ótimos em produção de carne. A prolificidade dele também é boa, né? 10 leitões por leitegada. Um animal considerado precoce, com baixa conversão alimentar, alto rendimento de carcaça e boa habilidade materna também. Então, isso é uma raça bem produtora. Outra raça, né, gente, o Largue White, ou também chamado Yorkshire. É um animal com pelagem branca e cerdas finas, ele também vai ter uma pele rosada, né, um pouco parecido, semelhante com o Landrace, a questão da pele rosada. A cabeça média, de perfil côncavo, orelhas de tamanho e largura média, inclinada para frente. O pescoço, ele é bem considerado ali cônico, né, musculoso. E tem um corpo bem comprido, profundo. Os membros são relativamente altos, são bem aprumados, são bons são fortes, né? É uma raça com produção para carne e com toicinho, de forma que tanto a gordura, né, quanto a carne, elas estão distribuídas de maneira uniforme. Tem um animal que ele tem um bom temperamento, considerado rústico, e é considerado, né, a raça. Eu falei para vocês, né, que a gente vai ver na próxima aula que existe muito cruzamentos entre essas raças, mas da raça que está em maior quantidade do Brasil, o Largue White, né, ou Yorkshire, ele é considerado o maior rebanho. Então, devido a essas características, né, de boa produção de carne uniforme, com toicinho, que é importante, grande importância para uma carne, de ela ser considerada de boa qualidade, né? A importância da produção do toicinho, né, na carne, é porque quando essa carne vai para resfriamento, né, ela acaba tendo uma maior qualidade, porque ela resfria. Como a gordura protege ali a parte muscular, ela acaba não tendo tanto prejuízo. Se a gente tem uma carne muito magra, sem uma deposição de gordura, a gente acaba tendo algumas perdas na hora de resfriar a carne depois do abate, que isso aí a gente vai ver mais lá pra frente, mas só já dando esse gancho para vocês, tá? E a característica, né, então, ela é muito utilizada no Brasil por conta dessa qualidade da carne, por conta que as fêmeas pode ter até 11 leitões por leitegada, que é considerado um número bom. São fêmeas com boa habilidade materna e produção de leite também. Que aí, quanto maior a habilidade materna, maior produção de leite, né? A gente vai se refletir em quê? Vai se refletir em leitões que vão ser mais pesados, né? Mais vigorosos, mais saudáveis, tudo isso. E agora, com relação às raças brasileiras, né? Algumas curiosidades, né? A gente vê essa raça chamada Piau, que ela é uma raça que ela tem esse Piau, é um nome de origem indígena, né? Ele significa malhado. É uma raça que está muito utilizada, né, na parte de Goiás e Minas Gerais. Ela tem uma pelagem branca creme com umas manchas pretas, né? Então, as orelhas são intermediárias entre ibérica e asiática. O perfil cefálico entre retilíneo e concavilíneo, né? E é um animal considerado que é um porco rústico, que ele tem
uma boa produção de carne e gordura, mas você já consegue ver, né, que com relação às outras fotos que eu mostrei, dos animais estrangeiros, a gente já vê aqui um porte menor, né? E, na verdade, esses animais, o piau, eles são considerados animais de porte variado, então até isso dificulta um pouco. Você vai ver animais que são bem grandes e outros animais médios e outros animais menores. Outra raça, né, que é o canastrão. O canastrão é uma raça que está praticamente extinta, tá? Existem algumas universidades em Minas, se eu não me engano, não falha a memória, em Viçosa, que inclusive fazem um trabalho ali de reprodução no sentido de guardar, né, alguns animais, a sêmen e produção de embriões ali in vitro, né, na forma de preservar, né, algumas espécies de animais, assim. E é porque essa é uma raça que ela é histórica aqui no Brasil, né, mas ela está praticamente extinta. Por quê? Porque houve muito cruzamento com outras raças, mas ela é uma raça, grande característica dela, né, é que ela tem essa pele grossa e com bastante prega, pode ser considerada uma pelagem preta ou vermelha, a orelha, essa orelha grande que cai no olho, tipo céltica, né, e ele é um animal rústico, predominantemente uma raça que está no sertão do Brasil. Existe a raça canastra, tá? Essa raça é considerada, né, meia perna, e a gente já vê na foto o porquê, né? Esse animal, ele é derivado das raças portuguesas, né? Então tá aqui há muito tempo, assim, esses animais que a gente chama raças brasileiras, porque a maioria deles foram introduzidas bem mesmo na época do descobrimento do Brasil, né? E foram se adaptando aqui. Só que à medida que a gente foi desenvolvendo, a gente começou a trazer as outras raças estrangeiras, né, que são tidas como maiores produtoras, e por isso a gente acaba perdendo ali um pouco das raças que são mais típicas aqui do Brasil, que a gente começa a fazer vários cruzamentos. Então esse porco, ele é derivado da raça portuguesa e ele é conhecido como meia-perna. Ele tem um porte médio, né, e o comprimento do membro, né, é considerado muito curto. A cabeça dele, com relação ao corpo, a gente pode ver que é uma cabeça pequena, perfil considerado subcôncavo, né? E as orelhas, elas são médias, oblíquas para frente. É um animal que a grande aptidão, né, dessa raça é para a banha, né, o toicinho. Então, são raças menos produtoras da carne, né? O canastrinho é uma outra raça que ela pertence, né, a um grupo de animais que a gente considera os animais de menor porte, ou animais do tipo asiático. Eles também têm como característica os membros curtos e finos, né, pouca musculatura e ossadura. É uma aptidão dele também é mais voltado para a produção de banho, toicinho. E por último, das raças brasileiras, a raça moura é uma raça que praticamente ela foi tanto originada e disseminada, né? Na maior parte, ela está na região sul do Brasil, né? Então, ela está Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? A característica dela, né, que ela tem essa pelagem preta e ela é entremeada de pelos brancos, né, o que a gente chama de tordilho. São animais que têm a orelha intermediária, né, entre ibérica e céltica, e tem um perfil cefálico retilíneo, né, ou concavilíneo. São animais que têm uma prolificidade interessante, né, são 9 leitões por leitegada, não é tanto, mas eles também é considerado uma prolificidade boa, por ser uma raça rústica, né? Então, uma raça rústica, ela é bem tida assim para as raças, essas raças são mais consideradas, né, para sistemas que não são tão intensivos, né? A gente viu, aula passada eu falei um pouco sobre a questão, né, de estrutura, de sistemas, e a gente vê que quanto maior o potencial de uma raça de produção, geralmente elas vão estar
num sistema de confinamento. Já os animais que são mais rústicos, né, que são desses animais que são mais criados assim em casa para subsistência, né, eles já vão ter essa característica de ser criados soltos. Então tudo depende muito do sistema, essas raças, né? Como brincadeira aqui, né, gente, eu trouxe aqui o desafio vocês, né, a olharem, né, e tentarem classificar aqui quais são as diferenças, tá? Fica aqui o jogo dos 7 erros, né? A diferença que vocês conseguem fazer, né, entre o animal Landrace, a raça Landrace, né, e o Largo White, né? Então, na próxima aula a gente comenta sobre essas diferenças aqui, se vocês com relação às coisas que a gente viu, de formato de corpo, né, de o que chama atenção aqui para vocês as diferenças entre essas raças, tá? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, gente. Bons estudos. Eu fico à disposição. Essa aula é uma aula gravada, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas, tá? Eu deixo meu telefone para vocês, ou e-mail, quem quiser entrar em contato. Até a próxima aula, gente. Um abraço.